Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a caracterização do átomo, né? Como diferenciar átomos de um determinado elemento químico de átomos de elementos químicos diferentes, né? Como se fazer a caracterização, a identificação do átomo e, consequentemente, do elemento químico e como se fazer comparação entre átomos, tá certo? A gente vai ver como é que se faz isso nessa aula de hoje. Primeiro, com relação à caracterização do átomo. Basicamente, existem dois números que podem ser utilizados como caracterizadores do átomo. O número atômico, que é o principal deles, tá? E o número de massa. O que é que seria o número atômico? O número atômico, ele indica a quantidade de prótons que um átomo tem em seu núcleo. Então é a partir do número atômico que a gente tem a consciência da quantidade de prótons que um determinado átomo de um determinado elemento químico possui no seu núcleo, tá certo? Então o número atômico, representado pela letra Z, ele sempre vai ser igual à quantidade de prótons que o átomo apresenta em seu núcleo, tá bom? Como o átomo é uma espécie neutra, como o total de carga, como a carga resultante de um átomo tem que ser igual a zero, tá? Um átomo, como eu falei, é uma espécie eletricamente neutra. Então, como o total de carga tem que ser igual a zero, isso quer dizer que o número de prótons também tem que ser igual ao número de elétrons, tá certo? Em outras palavras, o número atômico, ele determina quantos prótons um átomo tem em seu núcleo e quantos elétrons um átomo tem em sua eletrosfera, tá? Então, se você toma como um exemplo o elemento químico carbono, o elemento químico carbono, ele tem um número atômico 6. Então, isso significa dizer que o elemento químico carbono, ele possui 6 prótons em seu núcleo e 6 elétrons em sua eletrosfera. Se eu pego o elemento químico cloro, o cloro é um elemento químico que tem número atômico igual a 17. Então, isso quer dizer que o cloro, ele tem 17 prótons em seu núcleo e 17 elétrons em sua eletrosfera. Se eu pego um elemento químico maior, como o urânio, ele tem número atômico 92, esse elemento. Então isso significa dizer que o urânio ele tem 92 prótons em seu núcleo e 92 elétrons em sua eletrosfera, tá? Então o número atômico, ele é sempre igual ao número de prótons que um átomo tem no núcleo, e como o átomo ele é neutro. E o que quer dizer o átomo ser neutro? Quer dizer que o total de carga positiva que ele apresenta é igual à quantidade de carga negativa. No caso, a carga positiva é a carga do próton, a carga negativa é a carga do elétron. Então, a consequência disso é que no átomo o número de prótons também é igual ao número de elétrons. Então, você pode fazer, por consequência, que o número atômico ele sempre será igual ao número de prótons de um átomo, que também sempre será igual ao número de elétrons de um átomo. Se eu sei o número atômico, eu sei quantos prótons um átomo tem em seu núcleo e também sei quantos elétrons um átomo tem em sua eletrosfera, tá? Um segundo número que também é utilizado para caracterizar o átomo é o número de massa, tá certo? O número de massa, que a gente vai representar pela letrinha A, ele vai me indicar o total de partículas nucleares que o átomo possui, tá? Como assim, professor? O total de partículas nucleares que o átomo possui. Ó, a gente viu que basicamente o átomo ele é constituído por um núcleo e por uma eletrosfera. No núcleo você encontra prótons e nêutrons. E na eletrosfera você vai encontrar elétrons. Então,
Quando eu digo que o número de massa é igual ao total de partículas nucleares, indiretamente eu estou dizendo que o número de massa ele corresponde à soma de prótons e nêutrons, tá? Então, o que a gente chama de número de massa, representado pela letra A, nada mais é do que a correspondência entre a soma de prótons e de nêutrons que um átomo possui em seu núcleo, já que prótons e nêutrons são as partículas nucleares, são as partículas que habitam o núcleo do átomo, tá bom? Então, por exemplo, o átomo de sódio, ele tem 11 prótons e 12 nêutrons. Então, se eu somo a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que o átomo de sódio possui, eu vou ter como soma o valor de 23. 11 mais 12, 23. Então, 23 seria o número de massa de um átomo de sódio, tá? Você pega um átomo de cloro, então o cloro ele pode ter em seu núcleo 18 nêutrons e 17 prótons. Por que eu falei pode ter em seu núcleo 18 nêutrons? Porque existe a questão dos isótopos, que a gente vai comentar daqui a pouco. É possível você ter elementos químicos, é possível você ter átomos de um determinado elemento químico que apresentem quantidades de nêutrons diferentes em seu núcleo. E isso acaba resultando num número de massa também diferente, tá bom? Então, quando você vai falar no número de massa, você precisa tomar um cuidado que é possível, por conta dos isótopos, você ter átomos com a mesma quantidade de prótons e número de massa diferente, portanto, número de nêutrons também diferente. É o que acontece com o cloro. O cloro, ele na natureza, ele pode ser encontrado na forma de 2 isótopos. E um desses isótopos tem número atômico 17, né, o número atômico do cloro. O número atômico ele é único, cada elemento tem o seu, ele não muda para cada elemento, tá? Então o cloro, ele tem número atômico 17, o que indica dizer que o cloro ele terá sempre 17 prótons em seu núcleo, tá? Mas existe um dos isótopos do cloro que apresenta no núcleo 18 nêutrons, 17 prótons e 18 nêutrons. Existe um segundo isótopo do cloro que apresenta também 17 prótons, mas apresenta 20 nêutrons, tá? Então, o cloro tem 2 isótopos naturais, um com 18 nêutrons no núcleo e outro com 20 nêutrons no núcleo. E isso acaba repercutindo no número de massa. Porque o primeiro isótopo, o cloro que tem número de nêutrons igual a 18, ele vai ter um número de massa 17 mais 18, que dá 35. O segundo cloro, o segundo isótopo do cloro, que tem 20 nêutrons, ele vai ter um número de massa 17 mais 20, dá 37. Tá? Então, existe essa diferença aí entre os isótopos de um determinado elemento, porque eles podem apresentar quantidades de nêutrons diferentes em seu núcleo. O número de prótons não muda, o número de prótons é sempre o mesmo, mas o que pode mudar, o que pode ser alterado é o número de nêutrons que um determinado átomo pode apresentar em seu núcleo, tá bom? Uma coisa importante é que a gente não pode confundir número de massa com massa atômica, tá bom? Lá no começo do ano a gente falou um pouquinho sobre cálculos químicos. E aí quando a gente comentou sobre esse tópico, a gente viu o conceito de massa atômica, tá? O que era a massa atômica? A massa atômica era o resultado de uma média ponderada dos números de massa de cada isótopo de um determinado elemento. Por exemplo, o cloro, ele apresenta 2 isótopos diferentes. Um deles tem número de massa 35 e o outro tem número de massa 37. Como eu acabei de citar no exemplo anterior, né? Um cloro tem 18 nêutrons e o outro tem 20 nêutrons. E essa diferença no número de nêutrons me dá também uma diferença no número de massa. Por isso que um tem massa 35, um isótopo do cloro,
tem massa 35, enquanto o outro tem número de massa 37. Então, o número de massa é a soma, prótons mais nêutrons. Então, eu posso ter números de massas diferentes para isótopos diferentes de um mesmo elemento. No caso do cloro, eu posso ter dois valores diferentes de número de massa, 35 e 37. Já a massa atômica não. A massa atômica é uma média ponderada desses valores, 35 e 37. Então, a massa atômica de um elemento é uma só, ela é única. Por quê? Porque ele é resultado de uma média ponderada. O número de massa não, ele pode mudar de acordo com o isótopo. No caso do cloro, em se tratando do exemplo que eu dei ainda há pouco, eu posso ter dois números de massas diferentes, 35 e 37, porque são dois isótopos com números de nêutrons distintos. Mas a massa atômica é uma só. Se você vai na tabela periódica, que é a nossa principal fonte de consulta de número de massa atômica, a massa atômica que você vai encontrar para o cloro é o valor de 35,5. Esse valor, 35,5, repito, ele é resultado de uma média ponderada dos valores de número de massa de cada um dos isótopos do cloro, tá? Aí eu preciso lembrar que para poder tirar uma média ponderada, eu precisaria ter os percentuais, né, de cada isótopo de existência na natureza, tá bom? Mas esse cálculo a gente já fez no comecinho do ano. Você pega seu caderno lá na parte de cálculo químico, né? Essas aulas foram aulas presenciais. Então você pega seu caderninho lá na parte de cálculo químico, aí vai ter um tópico lá mostrando sobre cálculo de massa atômica. Inclusive, provavelmente é possível encontrar lá o exemplo do cloro, tá bom? Então, existe essa diferença entre número de massa e massa atômica. O número de massa corresponde à soma, prótons mais nêutrons. Isótopos diferentes apresentam números de massa diferentes. A massa atômica não. A massa atômica ela faz parte de uma construção. É o resultado de uma média ponderada das massas de cada um dos isótopos de um determinado elemento. E esse valor não muda, tá? Esse valor é um valor do elemento químico, levando em conta todos os isótopos daquele elemento e as suas respectivas composições isotópicas, né? Abundâncias isotópicas, agora veio, tá? Abundância isotópica de cada elemento, que é o percentual de existência desses isótopos na natureza, tá? Pois bem, aqui a gente tem a forma de representar o elemento químico. O elemento químico ele sempre é representado por uma letra maiúscula. E essa letra maiúscula, ela em geral corresponde à inicial do elemento, tá certo? Então, o elemento carbono, ele tem como letra inicial a letra C. Então, eu vou representar o carbono, eu vou utilizar como símbolo químico para o carbono o C maiúsculo. O hidrogênio, ele começa com H, então eu vou representar o átomo de hidrogênio, eu vou representar o elemento químico hidrogênio, melhor dizendo, porque aí eu considero todos os isótopos do hidrogênio, tá? Vou representá-lo pela letra H maiúsculo. Se eu tenho nitrogênio, nitrogênio começa com N, então eu vou usar o N maiúsculo para representar o elemento químico nitrogênio, certo? Agora, eventualmente, a gente pode se deparar com situações onde eu possa ter elementos distintos que comecem com a mesma letra. Por exemplo, carbono e cálcio. Ambos têm como inicial a letra C. Então, para diferenciar carbono de cálcio, já que ambos começam com C, eu não posso colocar C maiúsculo, apenas C maiúsculo para os dois elementos, porque eu poderia criar uma situação de confusão, porque
O professor Edivaldo poderia representar cálcio por C maiúsculo e um outro professor poderia representar carbono também por C maiúsculo, e você não saberia quem é quem, porque seria tudo representado pelo C maiúsculo. Então, para evitar esse tipo de conflito, para o caso de elementos que comecem com a mesma letra, a gente utiliza, para diferenciar um do outro, uma segunda letra minúscula, só quando é necessário. E quando é necessário? Quando eu tenho dois elementos que começam com a mesma letra. Por exemplo, carbono e cobalto. Ambos começam com a letra C. Então, o que a gente faz? A gente coloca a letra C maiúscula para o carbono. E no caso do cobalto, a gente coloca um C maiúsculo e um O minúsculo. A segunda letra sempre minúscula. E essa segunda letra, ela é justamente utilizada para diferenciar elementos que começam com a mesma inicial, né? Com a mesma letra, tá bom? Então, isso acontece com cobalto e com carbono. Isso acontece com o hidrogênio e com o hélio, tá? Tanto hidrogênio como hélio começam com H. Então, para diferenciar, a gente coloca H maiúsculo para o hidrogênio, somente H maiúsculo. E no caso do hélio, a gente coloca HE. Só que esse E, essa segunda letra, ela é minúscula, tá certo? Então, H para o hidrogênio, HE para o hélio. Nitrogênio e níquel, ambos começam com N. Então, o que é que eu faço? Coloco o N maiúsculo para o nitrogênio e coloco o NI, aí o I, a segunda letra minúscula, para o hélio. Tá bom? O hélio não, perdão, para o níquel. Uma vez me perguntaram por que não o contrário, por que não representar o níquel pelo N maiúsculo e o nitrogênio por NI. Então, eu penso que isso tem muito a ver com uma questão histórica, uma questão cronológica, a ordem com que os elementos foram sendo descobertos. Então, provavelmente o nitrogênio ele foi um elemento descoberto antes do níquel. Por isso que o nitrogênio recebeu somente o N, enquanto o níquel recebeu o Ni. O carbono ele foi um elemento descoberto antes do cálcio. Por isso que o carbono ele é representado pelo C maiúsculo, somente o C, enquanto o cálcio a gente representa por Ca. E o A, a segunda letra minúscula. Então, isso tem mais a ver com a questão cronológica, da ordem com que os elementos foram sendo descobertos. Um exemplo, por exemplo, é quando você compara cálcio com cádmio. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo aproveitar. Aqui dá para fazer uma tela mais limpa. Então, vê só. Cálcio e cádmio, ambos começam com a letra C. Cálcio e cádmio. Aí eu teria que usar uma segunda letra para diferenciá-los. Só que a segunda letra do cálcio é A. E a segunda letra do cádmio também é A. Então, o que foi que se fez? Colocou Ca para o cádmio, Ca para o cálcio e Cd para o cádmio. Utilizou-se outra letra minúscula para diferenciar o cádmio do cálcio, já que ambos têm como iniciais o C e o A, né? Ca de cálcio, Ca de cádmio. Então, eu penso que foi mais uma questão cronológica da coisa, tá certo? Então, tá aí, ó. Letra maiúscula, a inicial do elemento. Quando necessário, utiliza-se uma segunda letra minúscula para diferenciar um elemento do outro. E é preciso ter cuidado que alguns elementos, ó, têm seu nome derivado do grego, tem seu nome derivado do latim. Então, consequentemente, o símbolo que é utilizado, que também é a inicial do elemento, mas parece ser estranho quando você compara com a língua portuguesa. É o que acontece com sódio, por exemplo, né? Sódio, o símbolo químico dele, do sódio, é Na. Aí você diz, olha, sódio, Na, não tem nada a ver, né? Porque do português, sódio deveria começar com S ou SO. Mas aí o Na é porque quando o sódio foi descoberto, né? Quando o elemento sódio foi descoberto, a língua padrão era o latim. E sódio em latim significa natrium. Por isso Na.
Então, alguns elementos têm seus símbolos químicos derivados de seu nome no latim, do latim, do grego, do inglês, e aí soa um pouquinho estranho, tá? Por último, quando você vai representar o elemento químico, ó, você coloca o número atômico no canto inferior esquerdo. Sempre no canto inferior esquerdo você coloca o número atômico e o número de massa no canto superior. Aí você pode colocar no canto superior direito, ou no canto superior esquerdo, ou no canto superior direito. Sempre no canto superior. Normalmente ele aparece assim, ó, canto superior esquerdo. Por quê? Porque mais na frente a gente vai ver que o íon, quando você vai representar a carga do íon, ela vai lá em cima também. Para não confundir a carga do íon com o número de massa, então normalmente a gente coloca o número de massa no canto superior esquerdo. Mas se aparecer no canto superior direito, não tem problema. Agora, o que não pode mudar é o número atômico. O número atômico sempre no canto inferior esquerdo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho alguns elementos e seus símbolos químicos. Reparem, ó, que essa série aqui de baixo, ó, são símbolos que não correspondem ao nome em português. Na, sódio, não tem nada a ver, né? Enxofre, S, estanho, SN, mas é porque esses nomes derivam de outros idiomas, como o inglês, como o latim, e aí vai, tá? Existem outros elementos estranhos que não aparecem aí, de nomes estranhos, como o ouro, que o símbolo é AU, como a prata, que o símbolo é HG, mas porque derivam de outros idiomas, tá? Essa aqui era a representação utilizada antes dessa terminologia dos símbolos, tá certo? A simbologia dos alquimistas, a simbologia atribuída por Dalton, que depois é mudada para esses símbolos químicos que a gente utiliza hoje de letras maiúsculas e minúsculas quando necessário. Bem, em termos de comparação entre os átomos, a gente pode comparar os átomos de três maneiras. Ou eles serão isótopos, ou eles serão isóbaros, ou eles serão isótonos. Tá? Os nomes são parecidos, mas os conceitos são diferentes. O que são isótopos? Isótopos são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons. Apresentam números de massa diferentes, mas o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, aqui, ó, o potássio. O potássio ele tem número atômico 19. Então, sempre o potássio terá 19 prótons. Mas isótopos diferentes do potássio podem apresentar números de nêutrons diferentes. E isso acaba resultando também numa massa diferente. Então, por exemplo, o caso do potássio ele tem três isótopos naturais. O isótopo 39, o isótopo 40 e o isótopo 41. Esse 39, esse 40 e esse 41 são os números de massa de cada um dos isótopos. E essa diferença ela se dá justamente porque os isótopos, embora apresentem mesma quantidade de prótons, mas eles podem apresentar números de nêutrons diferentes. No caso do primeiro isótopo, o isótopo 39, que é o mais abundante na natureza, ó, esse valor que aparece aqui do lado, ele corresponde ao que a gente chama de abundância isotópica, é o percentual de existência desse isótopo na natureza. Então, o isótopo 39, o mais abundante, ele tem 20 nêutrons. Como é que eu calculo o número de nêutrons? É só subtrair o número de massa, que é 39, pelo número atômico, que é 19. Se eu subtraio 39 por 19, eu acho o valor 20, que corresponde à quantidade de nêutrons que aquele isótopo possui, tá? Aí quando você vai para o próximo isótopo, o isótopo 40 do potássio, ele tem um nêutron a mais em relação ao 39. Ele vai ter, no caso aí, 21 nêutrons. E o 41, 22 nêutrons, tá? Então você acha o número de nêutrons subtraindo o número de massa pelo número atômico. E os isótopos, eles diferem nisso. Eles diferem na quantidade de nêutrons que apresentam, e isso traz como consequência
uma diferença também no número de massa, tá? Os isóbaros são átomos diferentes, são átomos que apresentam números de prótons diferentes, são átomos que pertencem a elementos químicos diferentes, mas eles apresentam em comum a mesma massa, o mesmo número de massa. Eu coloquei como exemplo aí, ó, o potássio 40 e o cálcio 40. São dois átomos distintos, porque apresentam diferentes números atômicos, ó, 19 e 20, mas o total de partículas que cada um desses átomos apresentam no núcleo é o mesmo. Nesse caso, 40 e 40, e isso corresponde aos isóbaros. São elementos diferentes que apresentam o mesmo número de massa, que apresentam o mesmo total de partículas nucleares, tá? E os isótonos, por último, são átomos também diferentes, são átomos que apresentam números partilham do mesmo nêutrons, tá? Para determinar o número de nêutrons, você subtrai o número de massa pelo número atômico. Nesse primeiro caso aqui, ó, 27 menos 13 dá 14. No segundo caso, 28 menos 14 também dá 14. Então, são átomos que compartilham da mesma quantidade de nêutrons, tá bom? Já os íons, diferente dos átomos, os íons são espécies carregadas. Então, os íons não são espécies eletricamente neutras. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você trabalha com o íon, o número de próton ele é diferente, ele é diferente do número de elétrons. No íon, você nunca vai ter neutralidade. Número de próton diferente do número de elétron quer dizer isso. Quer dizer que o íon sempre vai ser uma espécie carregada, ou positivamente ou negativamente, tá? Mas o mais importante é que um íon ele sempre vai ser formado, ó, ou pelo ganho ou pela perda de elétrons. Durante uma reação química, o núcleo do átomo ele é inalterável. Durante uma reação química, durante um processo químico, você só altera a eletrosfera do átomo. E aí, eventualmente, essa eletrosfera ela pode sofrer perda ou ganho de elétrons. Nunca prótons, tá? Sempre perda ou ganho de elétrons. E quando isso acontece, você dá origem à formação de um íon. Então, o íon nada mais é do que um átomo ou uma molécula carregado ou pela perda ou pelo ganho de elétrons, tá bom? E aí a gente pode classificar esse íon de acordo com alguns critérios. A gente pode classificar o íon primeiro, ó, de acordo com a quantidade de elementos que esse íon possui. Então a gente pode classificar o íon como sendo um íon simples, quando ele só possui um elemento, ou um íon composto, quando ele apresenta mais de um elemento. Tá? Então aqui, ó, o íon Al3+, ele é simples porque ele é formado por um único elemento químico, que é o elemento químico alumínio. Mas o íon amônio, ele é composto porque ele é formado por dois elementos, o N, o nitrogênio, e o H, o hidrogênio, tá? Então por isso ele é classificado como um íon composto. A gente pode classificar o íon de acordo com a quantidade de carga que ele possui. Então, com base nisso, ó, um íon ele pode ser monovalente, quando ele só tem uma carga, seja essa carga positiva ou negativa. Não importa qual é o sinal dessa carga. O que eu estou preocupado aqui é verificar a quantidade de carga que o íon possui. Se ele tem uma carga só, ele é um íon simples. Se ele tem duas cargas, um íon simples não, perdão. Se ele tem uma carga só, ele é um íon monovalente. O íon simples é quando ele tem um elemento químico só. Quando ele tem uma carga só, ele é monovalente. Quando ele tem duas cargas, bivalente. Quando ele tem três cargas, trivalente. Quando ele tem quatro cargas, tetravalente. E assim sucessivamente, tá? Então, ó, o íon amônio,
O íon amônio, ele é monovalente porque ele só tem uma carga positiva. Aquele mais que aparece ali em cima indica uma carga positiva. Mas o íon sulfato, esse carinha aqui, ó, ele é bivalente, porque ele tem duas cargas negativas nesse caso. Mas eu não estou preocupado com o sinal, eu estou preocupado com a quantidade de carga que o íon possui. Tá? Se eu pego aqui, ó, o íon alumínio, ele é trivalente porque ele tem três cargas positivas. Se eu tivesse esse íon aqui, ó, Cr 6+, então ele seria hexavalente, ele tem 6 cargas positivas, e assim sucessivamente, tá? Então eu posso classificar o íon de acordo com a quantidade de elementos que ele possui, eu posso classificar o íon de acordo com a quantidade de carga que ele possui, e eu posso classificar o íon de acordo com a natureza da carga, se é positiva ou se é negativa. No caso, os íons positivos, eles são chamados de cátions. E o íon positivo, ele sempre é formado no momento que uma espécie perde elétrons. Sempre que uma espécie perde elétrons, ela se torna positiva e, portanto, ela se transforma em um cátion. Quanto mais elétrons são perdidos, mais carga positiva o cátion possui. No caso, gente, a carga positiva, a quantidade de carga positiva que aparece aqui em cima, me dá uma indicação de quantos elétrons foram perdidos. Se aparece uma carga positiva, é indicativo de que houve perda de um elétron. Se aparece duas cargas positivas, é indicativo de que houve perda de 2 elétrons. Se aparecem 6 cargas positivas, é indicativo de que houve perda de 6 elétrons. E assim sucessivamente. Então, quando eu escrevo ali, ó, Na+, eu estou dizendo que essa espécie ela sofreu a perda de 1 elétron. Então, olha como é que você processa a coisa. Ó. O número atômico é 11. Então, naturalmente, essa espécie possui 11 prótons. Se ela fosse neutra, se fosse um átomo, né, eletricamente neutro, ele teria que ter também 11 elétrons, porque no átomo o total de prótons tem que ser igual ao total de elétrons. Mas aquela carga positiva lá em cima indica que essa espécie perdeu 1 elétron. Então, ele tinha 11 elétrons, quando perde 1, sobra 10 elétrons. Então, 10 elétrons é o total que esse íon apresenta depois, lógico, que ele perde um de seus elétrons. Tá bom? Se eu tivesse lá, ó, se eu tivesse aqui, ó, Fe 2+, o número atômico do ferro é 26. Se o número atômico do ferro é 26, isso quer dizer que ele tem 26 prótons. E deveria ter 26 elétrons. Mas aquele mais 2 ali em cima está me dizendo que essa espécie ela perde 2 elétrons. Então eu faço a conta, 26 menos 2, dariam 24 elétrons. Perceba que o número de prótons não muda. Independente de existir essa carga aqui em cima, o número de prótons é sempre o mesmo. No caso do ferro, sempre 26. Ele é inalterado. Tá? Então, 26 prótons. O que eu mudo é o número de elétrons. No caso, se aparece uma carga positiva, é indicativo de que houve perda de elétrons. Quanto mais positiva for aquela carga, mais elétrons a espécie, consequentemente, perde. Aqui eu tenho um íon composto. Ó. Então, para calcular o número de elétrons de um íon composto, eu atribuo uma soma. Então, eu tenho o nitrogênio tem 7 prótons, número atômico 7, e eu tenho o hidrogênio, que tem 1 próton, número atômico 1. Aí, como são 4 hidrogênios, aqui, ó, são 4 hidrogênios, aqui, ó, são 4 hidrogênios, então só do hidrogênio são 4 prótons. Com mais 7 do nitrogênio, dariam 11 prótons. Então, essa espécie, o íon amônio,
ela tem um total de 11 prótons. Mas essa carga positiva que aparece aí em cima está me dizendo que desses 11 prótons, e consequentemente ele deveria ter também 11 elétrons, então desses 11 elétrons ele vai perder 1. Isso vai me dar um total, ó, de 10 elétrons. Tá? Que foi o mesmo número de elétrons que a gente viu lá em cima, no Na+. Espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são classificados como isoeletrônicos. Então, o termo isoeletrônico, ele sempre vai ser atribuído quando você perceber que duas ou mais espécies químicas apresentam a mesma quantidade de elétrons, tá bom? Bem, isso é o cátion. No caso do ânion, que são os íons negativos, eles são formados sempre pelo ganho de elétron. A carga negativa está me dizendo quantos elétrons são recebidos pela espécie, tá? Então aqui, ó, como eu só tenho uma carga negativa, é indicativo de que houve ganho de um elétron. Então, ele tinha número atômico 35, consequentemente ele tem 35 prótons, e essa carga negativa aqui em cima está me dizendo que vai haver o ganho de mais um elétron, né? Então ele tinha 35 prótons e 35 elétrons. A carga negativa está me dizendo que ele vai ganhar mais um elétron. Então isso vai me dar no final, ó, 36 elétrons. 35 mais 1. Tá? A carga negativa indica ganho de elétrons. Aqui eu tenho duas cargas negativas, ó. Então nesse caso ele ganha 2 elétrons. Se tivessem 3 cargas negativas, o ganho de 3 elétrons, e assim sucessivamente. Então, quando tu olha para cá, ó, eu tenho um carbono, cada carbono tem número atômico 6, e eu tenho 3 oxigênios, cada oxigênio tem número atômico 8. 3 vezes 8, 24. 24 com mais 6 do carbono, né? Mais 6 do carbono, dá 30. Ou seja, essa espécie aqui, ó, é uma espécie que tem 30 prótons. Mas, como eu tenho esse 2 menos aqui em cima, ele vai ganhar mais 2 elétrons. Então, 30 mais 2, 32 elétrons. Ok? Então, é assim que a gente determina a quantidade de elétrons dos íons, seja ele um cátion ou um ânion. Sempre lembrando que um íon ele é formado como resultado da perda ou ganho de elétrons. Se eu tenho carga positiva, é sinal de que houve perda de elétrons. Se eu tenho carga negativa, é sinal de que houve recebimento, de que houve ganho de elétrons. Bem, aqui eu tenho um exemplo. Deixa eu colocar isso aqui para o lado de cá. Pronto. Considere que o cátion tetravalente de um isótopo possui 78 elétrons e 128 nêutrons. A massa nuclear relativa desse mesmo cátion é 1,44% maior do que a massa nuclear relativa de seu isótopo mais abundante. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de nêutrons do isótopo mais abundante é... Então vamos lá. Primeiro, ele diz que o cátion tetravalente desse isótopo possui 78 elétrons e 128 nêutrons. Se ele é um cátion, ele é positivo, certo? Cátions são íons positivos. E se ele é tetravalente, é porque ele sofreu a perda, né? Porque o cátion perde elétrons. Nesse caso, ele sofreu a perda de 4 elétrons. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um elemento X. Eu tenho um elemento X. Esse elemento X ele vai gerar um cátion tetravalente, ou seja, ele vai perder 4 elétrons para adquirir 4 cargas positivas, tá? E o resultado disso é a formação... É a formação do cátion tetravalente. E esse cátion tetravalente ele tem 78 elétrons. Então, qual é o raciocínio que eu vou estimular aí? Quando o átomo perde 4 elétrons para poder gerar o cátion tetravalente, sobra ali 78.
Esses 78 elétrons aí é o que sobra após a perda dos 4 elétrons, para poder gerar o cátion tetravalente. Então, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que antes dele perder os 4 elétrons, se eu coloco os 4 elétrons de volta, eu vou ter uma espécie que terá 82 elétrons. E, portanto, é o número atômico do elemento 82, porque aqui eu terei uma espécie, aqui ó, eu terei uma espécie neutra. E se eu tenho uma espécie neutra, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que por sua vez é igual ao número atômico. Então, qual foi o raciocínio que eu tive aqui? Quando eu tiro os 4 elétrons, sobra ali 78. Então, antes da remoção dos 4 elétrons, eu tinha 82. E o número de nêutrons de 128, porque o número de nêutrons não muda com esse lance de tirar ou pôr elétrons, tá? Então, qual vai ser a massa desse elemento? A massa desse elemento vai ser 82 mais 128, o número de massa, tá? Isso vai me dar 210. O número de massa do elemento, 82 mais 128, 82 que é o número atômico, aqui ó, número atômico, 128 que é o número de nêutrons, que não muda com a ideia de tirar ou pôr elétrons de um átomo, porque o nêutron está no núcleo e eu não altero a composição do núcleo nesse processo. Essa soma vai me dar 210, que seria a massa atômica desse isótopo, tá bom? Só que no texto da questão, ele comenta que esse isótopo ele é 1,44% mais pesado que um segundo isótopo mais abundante. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho um elemento X, ele tem 2 isótopos. Um isótopo de massa 210 e um isótopo de massa A, que é o mais abundante, que ele diz na questão, é um isótopo mais abundante. Se esse isótopo de massa A ele tem um percentual em peso de 100%, o outro isótopo que eu calculei a massa, o de 210, ele vai ter um percentual em massa de 101,44. Por quê? Porque a massa dele é 1,44% maior. Então, se a massa de um é 100, a do outro é 1,44% maior. Então, me daria 101,44%. Eu posso fazer uma regrinha de 3, ó. Para a massa de 210, eu tenho uma porcentagem de 101,44. Para a massa A, que é do isótopo mais abundante, que é o que eu quero descobrir, né? Eu vou ter um percentual de 100%. Fazendo aí meio pelos extremos, eu vou encontrar que o valor de A é 207. O elemento, né, o isótopo mais abundante do elemento X tem uma massa de 207. Só que ele não quer saber a massa na questão. Ele quer saber quantos nêutrons ele tem. Aí como é que a gente faz para calcular o número de nêutrons? É só subtrair a massa pelo número atômico. A massa eu acabei de calcular, 207, e o número atômico é 82. Fazendo essa subtração, dá 125. A resposta lá é letra B, tá? Deixa eu voltar aqui. Mostrar as alternativas, né? Letra B, 125. Então, gente, a gente fica por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula a gente já começa a tabela periódica, já dá uma adiantada nisso, tá? Então, fique com Deus, cheiro grande para todo mundo e até a próxima.